Olá, boa noite. Muitos de vós, com certeza, já assistiram a vários espetáculos de ópera, mas o que com certeza não assistiram foi a todo um processo moroso, constituído por várias etapas, que é a preparação da ópera. Por isso, nós no programa de hoje fomos até aos bastidores de uma ópera. Mas para já, vamos começar o programa de hoje falando com Rui Vieira Neri sobre o barítono Dietrich Fischer-Dieskau, que é afirmado muitas vezes que terá sido o maior cantor de Lied. Verdade? Eu acho que é quase um dado objetivo incontornável. E desde logo uma razão simples de quantidade. Nunca ninguém cantou e gravou tanto Lied como o Fischer-Dieskau. Agora, da altura, alguns dos fanáticos do Fischer-Dieskau contaram mais de 3.000 obras diferentes gravadas ao longo da carreira dele, o que significa que gravou não só todo o grande repertório mais nobre, mais conhecido, mais genial do repertório de Lied, mas autores menos conhecidos, autores, por exemplo, que fizeram a transição do classicismo para o romantismo, como Reichard, Zelter, como Spohr, completamente desconhecidos até então, ou quase esquecidos. Autores já de transição para o século XX, como Wolff, como Pfitzner. Tudo isto a par com os Schubert, os Schumanns, os Brahms, os Richard Strauss, que toda a gente gravava. Portanto, desde logo ele expandiu o repertório como nunca ninguém tinha feito e, portanto, deu a conhecer um universo com cambiantes e nuances absolutamente desconhecidas até então. Mas, por outro lado, a própria abordagem do Fischer-Dieskau sempre foi de uma humildade perante a música, de uma compreensão inteligente do significado do Lied, sobretudo da relação entre poesia e música, que revelavam ângulos novos em cada obra, mesmo em obras que ele cantava na sequência de muitos outros intérpretes que já tinham interpretado e gravado esse mesmo repertório. De resto, é até interessante ver a maneira como as mesmas obras, por exemplo, os grandes ciclos de Schubert, a Nela Moleira, a Viagem de Inverno, o Canto do Cisne, que ele gravou e cantou vezes sem conta, há 5 ou 6 gravações, pelo menos, de estúdio dos grandes ciclos de Schubert. É interessante ver, dizia eu, como cada nova interpretação, ao longo da carreira dele, é uma nova visão, é uma nova perspectiva que ele próprio encontra sobre a obra. Nunca é uma repetição profissional competente, é sempre uma descoberta partilhada entre ele e o seu público das grandes obras. No entanto, uma pessoa especializada em Lied, um repertório tipicamente alemão, consegue ter êxito em países que não de língua alemã. Como é que tu explicas este acontecimento? Bom, isso foi claramente uma grande conquista do Fischer-Dieskau. A meu ver, deve-se a duas coisas. Também, por um lado, porque ele não fez só Lied e não fez só a canção de câmara alemã. Portanto, ele cantou também melodias francesas, cançonetas italianas, etc. Mas mesmo no repertório do Lied alemão, eu acho que ele conseguiu explorar todo o lado de universalidade generosa que estava contida daquele repertório. É interessante ver que, em várias ocasiões, o Fischer-Dieskau, intérprete de Lied alemão, acabou por ter uma intervenção humanística, se quisermos, e cívica importantíssima. Por exemplo, logo no início da carreira dele, os primeiros recitais que ele deu foram num campo de prisioneiros militares. Ele era soldado do exército alemão, da Wehrmacht, estava num campo de prisioneiros aliado à Itália e dava recitais tanto para os seus camaradas de armas alemães prisioneiros, como para os guardas aliados. E posteriormente ele veio encontrar muitas vezes nos Estados Unidos, em Inglaterra, antigos guardas seus que iam aos concertos dele. Há uma história que eu acho belíssima também nesta linha. Ele foi o primeiro intérprete de música clássica alemão a ser convidado a atuar em Israel depois da guerra. Portanto, já em plenos anos 60, se não mesmo inícios de 70. E ele conta nas memórias dele que foi uma coisa inesquecível, porque havia toda aquela memória duríssima do Holocausto, de permeio entre Israel e a cultura judaica, por um lado, e o Lied e a cultura alemã, por outro, e aquela sensação de reencontro que aquele público judaico, mas de origem alemã, em Israel, teve com o que era, no fundo, um património comum, até ao advento do racismo nazi, património comum de todos os germanófonos. Foi uma coisa tão comovente que, a partir de metade do recital, toda a gente estava em lágrimas. Ele próprio teve uma dificuldade enorme em conter a emoção e foi um dos momentos que ele considera mais marcantes de toda a sua carreira. Ele foi também o barítono do War Requiem, o Requiem de Guerra, de Benjamin Britten, que foi uma espécie de hino à paz e ao diálogo entre culturas. Os outros solistas eram o Peter Pears
o tenor inglês e o soprano russo Galina Wisniewskaia. Portanto, ele esteve sempre presente com a sua arte, muito especificamente alemã, por um lado, num diálogo de culturas potencialmente universal. Isso poderá ser um dos segredos do seu sucesso. Concordas que outro segredo será o facto dele se ter aliado sempre, no que diz respeito a excelentes pianistas? Essa é também uma receita importante. O Fischer-Dieskau nunca acreditou que havia um solista e um senhor a acompanhá-lo. Achou que Lied é mesmo canto e piano em diálogo e, portanto, tratou de encontrar interlocutores à sua altura. O mais importante de todos foi, sem dúvida, o Gerald Moore, grande pianista de Lied deste século, que tocou com ele, com a Janet Baker, com a Elisabeth Schwarzkopf e tantos outros. Mas depois teve, ao mesmo tempo, uma elite de pianistas de primeiro plano que quiseram sempre tocar com ele. O Alfred Brendel, o Savalis, o Sviatoslav Richter, o Murray Peraia, por último, já no fim da carreira dele, e depois mesmo outros grandes compositores, pianistas, como foi o caso de Aribert Reimann, grandes acompanhadores de Lied como Helmut Höll. Portanto, ele cercou-se sempre dos melhores. No entanto, o Dieskau também se consagrou na ópera. Foi um grande, grande intérprete de ópera. Embora aí tivesse dificuldades porque era gigantesco, era um homem altíssimo e, portanto, era um bocadinho mastodonte em cena, tinha dificuldade em adaptar-se, ficava sempre meio metro acima da soprano com quem devia namorar e, portanto, foi sempre melhor em papéis de caráter, por assim dizer, do que provavelmente nos papéis correntes de barítono. Mas foi um grande intérprete do Macbeth, do Rigoletto, do Falstaff, de Verdi. Foi um grande conde da Almaviva das Bodas de Fígaro. Na música do século XX teve papéis importantíssimos também. Foi um grande intérprete wagneriano, o Wolfram do Tannhäuser ou o Telramund do Lohengrin. Portanto, foi um homem que teve papéis e interpretações e versões pessoais de grandes papéis de ópera muito importantes. Então, deixa sucessores ou não? Sucessores no sentido de herdeiros diretos, no sentido de alguém que ocupa o lugar dele definitivamente, não. Ele é um pouco como a Callas, é único e insubstituível. Mas inspirou, reabilitou de tal maneira o Lied como repertório que hoje em dia há toda uma nova geração de cantores que beneficiam dessa reabilitação para cantar. Estou a lembrar-me do Matthias Görner, estou-me a lembrar de um Wolfgang Holzmeier, estou a lembrar de um tenor como o Ian Bostridge e de toda uma geração que anda agora pelos 30 de cantores de Lied que são os continuadores diretos do exemplo e da arte do Fischer-Dieskau. E agora sim, vamos ao tema principal deste programa, os bastidores de uma ópera. Vamos ver as várias etapas por que passa a preparação deste tipo de espetáculo, até ao dia em que tudo tem que estar pronto. O nervosismo impera e tudo tem que sair perfeito. Estás aqui. That might rush. Absolutely solid. Yeah. Repeated crotchets. O trabalho de encenação numa ópera é o trabalho de coordenação geral dos aspectos visuais, em conjunção, naturalmente, com o maestro, em tudo aquilo que diz respeito às implicações musicais do trabalho. Conducting an opera is a lengthy process. When you're first asked to conduct one, you must obviously get the score. I research in the way the composer wrote that opera, the period of time he was writing it, the duress or whatever that he was writing it in, and we have to look at all that. Then, when you've actually got the score in front of you,
then it's where the conductor's interpretation comes in, and he will go through that score, interpret the opera in the way he feels it should go, very attentive obviously to the libretto and the words, because after all opera are words in music. Ao contrário do trabalho de interpretação musical, o trabalho de encenação é normalmente um pouco mais livre em termos do seguimento das indicações originais do libreto. Ou seja, nós temos alguma latitude em termos de critérios estéticos. Se queremos um cenário mais moderno, um cenário mais tradicional, podemos escolher as cores dos figurinos, podemos escolher o tipo de movimentos que queremos e, portanto, há toda uma série de decisões que têm que ser tomadas relativamente cedo para que depois todo o trabalho de ensaios propriamente dito, que é na ópera relativamente curto, comparado com o teatro, tudo isso funcione de maneira fluente e eficaz. Then the whole process starts of collaborating with the producer of the opera, finding out exactly what he wants to do, how he sees the opera develop, the dramatic intensity and everything that means. And then when we actually come to actual rehearsals, the conductor will try to attend as many of the production rehearsals as possible. He will have music calls with all the principals, all the soloists, and that is a one-to-one process where the soloist will sing with the conductor, and it is a collaboration really. The conductor obviously has his ideas of how he wants that particular part to be presented. So will the singer, the soloist, and it is a collaboration, it should be, because there are certain things that the soloist will come up with that I will take on board and vice versa. Os primeiros ensaios, naturalmente, são feitos com piano, são feitas as primeiras marcações, ou seja, explica-se aos cantores por onde é que eles entram, por onde é que saem, que movimentos é que fazem em cena, que intenções psicológicas, dramáticas é que devem imprimir às suas personagens. Tudo isso sempre em contacto direto com o maestro, porque não é possível encenar uma ópera sem pensar também nas exigências musicais, nos constrangimentos de natureza musical. Os cantores têm que ser atores, mas têm que cantar simultaneamente. And there, when the conductor is here, as I am in the pit, and the singers are on stage, new problems arise. Perhaps the singer will be walking upstage when he has to be singing, and he cannot see me, I cannot see him. So we have to adjust all those points and make sure that the music actually is conveyed very well to the audience that are seated out here. Numa ópera como esta, o caso da Flauta Mágica, pede-se muita disponibilidade física da parte dos cantores, pede-se muita capacidade de movimentação, pede-se muita agilidade também. Não é uma daquelas situações mais tradicionais em que o cantor entra, escolhe uma pose e começa a cantar, e canta muito bem, com certeza, mas não se mexe. Neste caso, nós temos de fazer movimentações, algumas bastante complicadas, bastante atléticas. Then, of course, there are other difficulties when the large chorus comes into operation in the opera. There are various moments when the chorus perhaps have got to sing off stage. They have to make sure they're near a camera monitor so that they can see me. No caso de uma ópera como a Flauta Mágica, há uma dificuldade adicional, que é o facto de a ópera ter partes faladas, além das partes cantadas. E, portanto, temos que trabalhar separadamente o que é texto falado do que é texto cantado. Depois há, naturalmente, todas as outras componentes do espetáculo, em termos de figuração, em termos de coordenação geral com o coro, com, enfim, todos os elementos físicos do espetáculo. Neste caso também com a própria movimentação do cenário, porque o próprio cenário participa da coreografia geral do espetáculo e, portanto, é um trabalho de precisão, um trabalho, sobretudo, de encaixe de todas estas peças do puzzle numa fase que dura duas a 3 semanas, em média. Estamos aqui para que a Flauta Mágica seja ainda mais mágica.
Finalmente, quando tudo está mais ou menos colocado nos devidos lugares, juntamos a orquestra, passamos àquilo que se chamam os ensaios de orquestra e cena, que permitem justamente juntar no mesmo ensaio aquilo que o maestro teve a trabalhar até essa altura, os ensaios com a orquestra sozinha e com os cantores parados, digamos assim, e juntá-los com todos os movimentos de cena. The final process of all this is really when the orchestra come in, and that, I think, is where the conductor takes on his major role. He works with the orchestra as much as is possible, developing a particular style with the orchestra. If it's a Mozart or a Beethoven opera, then it's an attention to a classical style and asking the orchestra to play in a certain fashion. And orchestras all over the world have to play so many eras of music that they have to be able to adapt to playing Mozart or to play Rossini or to play Stravinsky. So they must adapt very quickly to those different repertoires. When the conductor is finished with the orchestral rehearsals, it's then everything comes onto stage. We have the singers on the stage in production, in costume, the orchestra is in the orchestral pit, then we must rehearse and put things together here. Now, at this point, many difficulties arise. The principals, the soloists on stage in their costumes, perhaps there may be costumes that are too large, they fall over their costume, they have difficulty walking, therefore they have difficulty seeing the conductor keeping with the music. Há sempre adaptações a fazer, há sempre mudanças a fazer, há sempre um cantor que não está na posição em que o queremos ver do ponto de vista musical e temos, portanto, que afinar isso, temos que mudar algumas coisas, temos que ter uma grande elasticidade, uma grande flexibilidade mental e física para que todas as exigências do espetáculo funcionem umas com as outras. The orchestra have to make sure they watch the conductor, they don't watch the stage too much, because if they're watching the stage, they don't follow the music, and so they're not with the singer. And these are all little points that have to be sorted out. When it's probably the most exciting moment of the whole opera production, when you have the orchestra in the pit and the singers in costume on the stage, and the final rehearsals are really where you see probably the largest amount of acceleration in the opera process. And the last two rehearsals, up to the dress rehearsal, there is a lot of excitement, and you start feeling the whole process coming together. Everything is working well. The stage hands are working well with the producer. The soloists are working well with each other on the stage, and the orchestra is beginning to relate to the soloist on the stage. And the conductor is there. He must be very attentive to what goes on stage, because things will change every night. The soloist will want to perhaps, if they are in a love scene or there is a death scene or whatever, they will want to be able to act, and it is up to the conductor to allow those singers to act, and there has to be that sense of give and take between the conductor and the soloist. E esse é o processo que se desenrola normalmente e regularmente até ao dia do ensaio geral, que é a repetição geral de tudo o que fizemos até aí, na certeza que um espetáculo nunca está verdadeiramente pronto até ao momento inicial da estreia, e que é também, simbolicamente, o momento em que a função do encenador, por assim dizer, se esgota, porque tudo aquilo que ele pôde e quis comunicar aos cantores e aos outros elementos do espetáculo foi absorvido por eles. And then of course comes the first night, and that is obviously something very special. We've at last attained what we've been working for the last 2 months. O dia do espetáculo é o dia em que o encenador, por assim dizer, se dissolve em todo aquele trabalho coletivo que ficou feito e do qual resulta o espetáculo propriamente dito.
o pano subiu e o espetáculo vai começar. Vamos mudar de assunto, vamos falar de verão e dos seus festivais de música. Existem alguns no nosso país e este ano há um que comemora 25 anos de existência. É o Festival Internacional de Música da Costa do Estoril. Aqui fica a efeméride. Cinco anos de história do festival traz na memória momentos marcantes do seu percurso e começaria por destacar as primeiras audições que fizemos da obra de Lopes Graça, o Requiem e as 7 predicações dos Lusíadas, a cantata As Sombras de Jólia Braga Santos, obras de Peixinho como o Ciclo Valsa ou o Canto para Ana Lívia, assim como obras de autores estrangeiros como Maurício Ana, com a Missa, ou Elan de Gonçalo de la Vida, entre cerca de 200 obras que foram apresentadas ao longo destes anos. Ao longo de 25 anos do festival, houve a preocupação de apresentar em Portugal artistas consagrados de diversas áreas, como Paul Tortelier ou Marcel Marceau. Outro dos pontos que o festival tem dado maior atenção é o apoio a jovens intérpretes em conexão com os cursos internacionais de música. E aqui queria destacar, entre outros, António Rosado, Artur Pizarro e Pedro Burmester. Em 1983, com a integração do Festival de Música da Costa do Estoril na Associação Europeia de Festivais, inicia-se o seu reconhecimento internacional. Este ano, em que comemoramos o 25º aniversário da sua criação, o festival tem como temas o Milénio da Hungria, os 500 anos do descobrimento do Brasil e estes dois temas cruzados com os 250 anos da morte de Johann Sebastian Bach. É um ciclo que termina, um ciclo que vai abrir o próximo ano, com outras temáticas e com outras estruturas. Festival de Música da Costa do Estoril este ano comemora 25 anos. Como disse o seu diretor artístico, um novo ciclo se vai iniciar. Nós vamos nos despedir,
voltar para a semana e desejar-lhe até lá uma boa noite.